Bom dia! Bom dia, papais e mamães. Bom dia para quem está chegando hoje aqui nas nossas manhãs de conexões. Todos os dias de segunda a quinta-feira, a gente se encontra aqui de manhã, entre 7h30 e 7h45, para a gente aprender sobre algum tema, algum assunto, alguma reflexão. Bom dia, Sá, bom dia. Bom dia, gente. Muito bom ter vocês aqui, tá? Hoje eu vou ser breve, eu vou trazer uma reflexão, certo? Num dia hoje que a gente vai aprender alguma ferramenta. Hoje a gente vai aprender uma reflexão. Pra gente pensar um pouquinho, né? Quando a gente for falar, quando a gente for rotular as nossas crianças. O que eu tenho pra falar pra vocês hoje? Por que o meu filho não obedece? Ou melhor, por que o meu filho é desobediente? Né? Esse é o tema de hoje. A questão é o seguinte, gente. A gente primeiro precisa entender o que é desobediência, tá? O que é ser obediente ou o que é ser desobediente, certo? Por quê? A gente tem que entender quais são as fases das nossas crianças. Por que é que a gente quer que as crianças sejam perfeitas? Por que é que a gente quer que as crianças sejam quietas, sejam calmas, sejam tranquilas? Elas são crianças, certo? Então a gente precisa entender o desenvolvimento dela. Esperar que uma criança de 1 ano e meio, 2 anos e meio, fique quietinha, obedeça, não se jogue no chão, não grite. Será que é uma espera normal, sadia, saudável? Ou é esperar demais para uma criança de apenas 2 anos, enfim, que ainda não tem a formação do seu racional estabelecida e por isso comete esses ataques de birras? Será que esperar isso, um bom comportamento dessa criança, é saudável ou é esperar demais? É não respeitar o desenvolvimento dela? A gente pune, a gente briga, a gente castiga ou a gente recompensa as crianças porque a gente quer que elas deem pra gente uma atitude imediata de obediência cega. Ou seja, eu falo e você obedece. Eu não quero saber a sua opinião, eu não estou interessada em saber por que você não concorda ou concorda, eu simplesmente quero que você me obedeça. Se eu falo, o que eu falo é lei. E a criança precisa obedecer cegamente, certo? Isso é o ideal, né? Tanto que quando eu vejo aquela criança... Vamos usar o exemplo para quem tem filhos maiores e que recebem visitas de amigos desses filhos em casa. Se a gente recebe aquela criança mais quieta, mais calma, que pede tudo para você, que é toda educada, que não faz bagunça, né, que não pula no seu sofá, que não abre o seu armário, que tem medo de falar, né? Que não briga com teu filho. Nossa, que criança educada, que criança boazinha. Não é assim que a gente fala? Que delícia de criança, gente. Eu, quando eu recebo crianças assim em casa, amigos que são amigos do meu filho, primeiro eu olho para aquela criança e eu tento entender se é perfil comportamental, se ela é assim pelo perfil ou se ela é assim porque ela é oprimida. E isso causou essa obediência. Mas o quanto essa criança é livre, se desenvolve, tem autonomia, se conhece, tem autoconfiança em si mesma e será um adulto que vai crescer, realizar e conquistar qualquer coisa que tenha vontade. É a primeira coisa que eu vou analisar. Se eu tenho oportunidade, que seja um pouquinho, eu encorajo essa criança aqui. Se eu não tenho oportunidade, eu respeito, certo? A educação de cada um. A gente tem aquilo que a gente conhece dentro de casa, então é importante a gente respeitar a educação de cada um.
Mas não rotular, nossa, que bonzinho. Que bonzinho ou que boazinha com base em quê? Porque não te argumenta, não te contra-argumenta, não te questiona, não pula, não corre, não grita, não tenta pegar os brinquedos. Mas criança é assim. Criança é assim porque ela não está preparada ainda neurologicamente para ser diferente. É uma espera, nossa, injusta. Vocês entendem? Porque elas não estão acostumadas, elas não estão prontas, elas não estão preparadas para serem diferentes. É fisiológico, gente. Então, não queiram que seus filhos sejam completamente obedientes, que sejam robozinhos. Sabe aquela criança robô? É ótimo ter uma criança robô em casa se ela não é sua filha ou seu filho. Se é seu filho, então, né? É ótimo. Tudo que você fala, ela faz. Tudo que você pede, ela aceita. Se ela vai na casa de alguém, se ela vai em algum lugar, ela é perfeitinha, daquele jeitinho que você programou. É um robô, né? E esse robô funciona perfeitamente, segundo o que você quer que ele faça, segundo o jeito que você quer que ele seja. Mas será que ele é realmente quem ele gostaria de ser? Será que esse robô se conhece? Esse robô, vulgo criança, se conhece, sabe quem ele é? E por ter tanta convicção de quem ele é, de se sentir um ser pensante, aí ele faz coisas. E aí, conforme ele for crescendo, ele vai conseguir ganhar e conquistar outras coisas. Vocês entendem que é complexo, é profundo, mas é importante a gente pensar que rótulo a gente quer que os nossos filhos tenham. De perfeito, obediente, do jeitinho que eu quero, que eu desenhei. Para mim é muito mais fácil. Para mim, enquanto mãe, é muito mais fácil ter um filho obediente, que obedece cegamente, que eu mando faz. Vai tomar banho? Vou. Come tudo? Como. Coloca essa roupa que eu pedi? Coloco. Não grita? Não grito. Fica quieto? Claro, mãe. Agora não vou brincar, vai assistir TV? Sim. Não pula no sofá? Opa, vou só sentar. Não é? Agora estou conversando, espere até o teu tempo para você. Claro, vou ficar quietinho esperando. Imagina, perfeito para mim. Mas aí eu tô pensando só em mim mesma, certo? Tô vivendo o meu mundo, a minha vida, independente da minha criança. Não estou ensinando, não estou educando, não estou conectando, não estou formando um cidadão. Estou adestrando ou programando um robozinho para que ele cresça e se desenvolva conforme as minhas regras. Só que as minhas regras inteiras servem para mim, porque eu sou um indivíduo diferente do meu filho. Então, eu quero que o meu filho questione, eu quero que o meu filho argumente, eu quero que o meu filho busque soluções. Talvez buscar as soluções é contra-argumentar uma regra, porque ele está tentando buscar uma outra alternativa. Eu quero que o meu filho se desenvolva, que ele corra, que ele pule, que ele grite, que ele brinque, que ele esqueça algumas coisas jogadas no chão para que depois ele lembre que ele precisa guardar. Eu quero que ele adquira resiliência, autodisciplina, autorregulação emocional. Mas para ele aprender a ter resiliência, ele precisa cair e levantar. Ele precisa se frustrar e se recuperar. Então ele precisa errar. Eu quero que o meu filho tenha autorregulação emocional. Mas para ter autorregulação emocional, ele precisa se descontrolar. Identificar que se descontrolou emocionalmente e buscar um recurso interno para se controlar de novo. Ele precisa gritar, chorar, ficar com raiva, identificar essas emoções, saber o que originaram essas emoções e pensar numa outra forma de sentir algo diferente quando uma situação parecida acontecer. Ele tem que viver. Eu quero que meu filho tenha autonomia, mas para isso ele vai ter que fazer algumas vezes, sozinho. E muitas vezes vai fazer bagunça, vai cair, vai quebrar, vai sair do lugar. Mas ele viu, ele tentou, ele conquistou
Ele teve autoconfiança porque deu certo. E aí ele vai passar a ter autonomia. E aí esse adulto, essa criança vai crescer e vai virar um adulto. Um adulto que é cheio de características e habilidades positivas de vida. Um adulto melhor do que eu. Um adulto melhor que você. Um adulto melhor do que muita gente que a gente conhece por aí. Um adulto que se sinta realizado com quem ele é. Um adulto que se ame, que se importe com os outros. Que entenda o que é empatia. Entendam, gente? Um adulto que entende o que é empatia, que é o quê? Se colocar no lugar do outro, que é dar ao outro o que o outro precisa e não dar ao outro o que eu acho que o outro precisa. Quando eu dou para o meu filho aquilo que eu acho que ele precisa e não me coloco no lugar dele de dar aquilo que ele realmente precisa, eu não estou sendo empático. Empatia é se colocar no lugar do outro e dar ao outro o que eu sei, o que ele quer. O que eu sei. Ficou errado, ficou confusa essa frase, eu vou repetir. Ter empatia é se colocar no lugar do outro e dar ao outro o que ele precisa e não o que eu acho que ele precisa. Isso é ser empático. Isso é ter empatia. E eu quero que o meu filho cresça e seja um adulto assim. Eu quero que o meu filho cresça e entenda sobre respeito. E porque respeitar é um princípio, é um valor. E não porque ele está com medo de perder os benefícios que ele tem. Porque assim que ele achar uma oportunidade de não respeitar sem perder benefícios que ele considera importante para ele, ele não vai respeitar. Porque ele não entendeu que é um valor. Mas ele entendeu que é um recurso, um medo, uma punição. Vocês entendem? O que vocês acham disso tudo que eu tô falando? É algo para pensar, tá? É algo para pensar, pra gente entender que crianças e bebês choram e eu preciso entender que eles choram. Que crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos jogam as coisas no chão, batem na gente, batem nos outros, gritam, mordem, se esperneiam, se jogam no chão, porque é da fase deles, emocionalmente, eles estão se desenvolvendo. É saudável para eles serem assim. Eu preciso entender e ter um filho desse jeito em casa? Não, gente, nunca disse isso, nunca falei para vocês entenderem isso e aceitarem isso. Vocês precisam ser mediadores, encorajadores, encorajar sua criança, mediar sua criança, ensinar sua criança e não reprimir. Entendeu? E não rotular negativamente. Vocês são a luz, o caminho para a orientação. Orientem, tá? Entendam que elas são assim por uma fase de desenvolvimento e orientem. Mas orientem de uma forma saudável. Vocês estão lidando com pessoas, com um ser pequenininho que vai crescer e pode crescer livre emocionalmente ou pode crescer prisioneiro de si mesmo. Que tipo de filho você quer criar? Do fundo do meu coração. É essa a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês, tá? De reflexão. Olhem para sua criança de um jeito diferente. Não esperem uma obediência cega. Entendam o mau comportamento como um desenvolvimento e o que eu faço para melhorar esse desenvolvimento. Combinado? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que eu não vi. Forte, Brasil, tô emocionada aqui, dá pra gritar essa live pro mundo. Legal, gente, dá, tá? Eu vou salvar, vou subir ela pro YouTube e vocês gritem ela pro mundo. Disseminem aí, enviem isso pros amigos, pras pessoas que vocês conheçam. Porque é muito importante a gente refletir isso quanto pai, quanto mãe, tá? E não só pros nossos filhos, mas quando a gente tá olhando pros filhos dos outros, certo? Quando a gente olha para uma criança e idealiza a nossa criança como aquela outra criança. Será que aquela outra criança que a gente está idealizando, que é a obediente, sabe quem ela é? Vive toda a sua essência? Consegue se expressar? Está usando todo o potencial que ela tem? Ou será que ela está oprimida?
É feliz? Claro que é, gente. Criança é feliz, criança ama pai e mãe. Criança ama pai e mãe. Então, não importa o que você faça, a criança vai se sentir feliz. Certo? A questão é, e quando ela crescer e se transformar num adulto? Que tipo de adulto ela vai ser? Realizado ou um adulto cheio de medos, cheio de frustrações, não sabe quem é realmente, precisa sempre de um terceiro para direcionar, precisa sempre de um terceiro para aprovar, não tem confiança em si mesmo, porque nunca tem certeza do que se o que tá fazendo é certo, afinal a vida inteira foi oprimido, questionado, direcionado, entendem? É muito além do hoje, é muito além do sim pro hoje, é o sim do amanhã, que essa criança vai dizer sim pro amanhã, certo? Bom dia. Algo a se pensar mesmo. Para nós, às vezes, é difícil lidar com o que acreditamos, com o que acreditamos, com o que as pessoas ao redor querem que façamos. Esse feriado foi um desafio para lidar com essa situação. Sim, exatamente. Mas é como eu falei. Como agir? Como aplicar essa disciplina em tudo e em todos? A gente tem que aplicar em nós mesmos, né? Entender o porquê que a gente não tem essa segurança de que o que a gente está fazendo é certo. Porque a gente não foi ensinado a pensar. Na nossa infância, a gente não foi ensinado a isso. Na nossa infância, a gente foi ensinado a ser obediente cegamente. A nossa infância foi assim, os nossos pais piores ainda, né? Eles foram piores ainda. Então, hoje é difícil a gente ter certeza do que a gente quer fazer. É difícil a gente achar solução para os problemas. É difícil a gente ter autoconfiança, a gente acreditar em nós mesmos. É difícil a gente encarar os problemas com atitude, com ousadia. E é isso que a gente quer para os nossos filhos? Não é, não é? Exatamente isso, eu tive uma educação assim, tenho muita dificuldade em expor minhas opiniões, sempre tinha que dizer sim pra tudo em casa. É isso, gente, que eu tô dizendo. É isso. Olhem esses exemplos vivos de adultos já sendo pais e sendo mães. Ok? É uma reflexão hoje. Pensem nisso. Decidam olhar diferente não só para a criança de vocês, mas para todas as outras. Decidam parar de rotular como boazinha aquelas que vocês veem que obedecem cegamente, mas tentem enxergar se essa criança está sendo quem ela realmente é, ou se ela está sendo uma versão da mãe e do pai dela. Olhando assim, entendendo assim, vai ser mais fácil olhar para o mau comportamento de um jeito diferente. Vai ser mais fácil identificar o que é que está causando o mau comportamento. E aí eu vou saber direcionar, educar, ensinar e orientar para essa criança aprender a ser obediente, mas não cegamente. Obediência por consequência, porque ela entende sobre causa e efeito. E porque ela tem habilidades e características positivas de vida, a consequência é ela se tornar obediente. Mas é uma obediência diferente. Não é uma obediência que vai vir quietinha, vai ser uma obediência que vai vir cheia de argumentos. E argumentos não são ruins, tá? Contra-argumentar não é algo ruim. Às vezes pode até ser chato, porque você não tá com paciência de responder tudo que a sua criança quer saber. Mas para ela é saudável. Pensem nisso. Obrigada por todos que assistiram e por quem vai assistir ainda. E para você que tá vendo pelo YouTube, essa live eu vou subir lá pro meu canal, Gabi Arruda Coach. Você que tá assistindo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e dar um like. Ativa o sininho aí para você receber novas notificações de vídeos novos. Gente, um beijo no coração. Ótima semana. Fiquem com Deus.